Mal havíamos nos recuperados da famigerada intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro, quando imagens da situação Yanomami em Roraima, imagens horríveis, invadiram a imprensa e as redes sociais, dando uma dimensão mais real sobre um problema muito antigo no Brasil, um problema existente desde o momento que Cabral pisou em nossas terras. O conflito sangrento por terras exploráveis, cujas consequências é o genocídio dos nossos povos originários. O assunto relativo à demarcação de terras e a questão do marco temporal ganharam novos destaques na esfera política e no debate público. Mas e você? Você sabe o que é demarcação de terras? Você conhece o assunto relativo ao marco temporal? Pois eu sou Gisele Silva Rumim e esse será o assunto do Papo Torto desse mês. E começa logo após a vinheta. Demarcar terras indígenas é fixar os limites territoriais nos locais pertencentes aos povos originários. E para que isso? É justamente para garantir um local onde essas pessoas vão viver sem a ameaça de invasão por pessoas não indígenas. Isso contribui para que eles possam preservar sua cultura, suas tradições e seu estilo de vida. A nossa Constituição garante aos povos originários o direito de preservação à sua cultura e, para tanto, fixa como meta a demarcação de suas terras originárias. E o que seriam essas terras originárias? É o espaço que a tribo, a etnia, a aldeia ocupa desde antes do Brasil ser fundado como Brasil. Em 2003, houve a demarcação e a criação da reserva indígena Ibirama-Laclana, no estado de Santa Catarina, tornando essa região uma posse permanente dos grupos indígenas Xoklang, Caigangues e Guaranis. Todavia, o estado de Santa Catarina contestou essa demarcação, alegando ser a legítima possuidora de uma região que engloba 80 mil quilômetros quadrados dentro da reserva. Com isso, o estado entrou na justiça pedindo a reintegração de posse. Em 2016, essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal através de um recurso interposto pela FUNAI contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que tinha dado ganho de causa ao estado de Santa Catarina. Em termos básicos, a FUNAI questiona o seguinte: uma vez que já houve o reconhecimento daquele local como direito originário dos povos originários por serem terras originárias, não existiria qualquer validade em alegações de exercício de posse por qualquer pessoa ou entidade, tampouco validade em qualquer registro de imóveis sobre o local. Do outro lado, o lado do estado de Santa Catarina, apoiado agora por toda a bancada ruralista do Brasil, existe a defesa da aplicação do marco temporal. E o que seria afinal um marco temporal? O marco temporal é uma tese jurídica que faz uma interpretação diversa do direito à demarcação de terras fixado na Constituição Federal Brasileira. Por essa tese, defende-se que só há direito à demarcação de terras às tribos que comprovarem estar habitando aquele local no dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição Federal do Brasil. Imagine você morar em um lugar em que morou seus pais, seus avós, seus antepassados, seus ancestrais. Aí do nada chega alguém e pede para que você comprove que você morava ali, você e sua tribo, no momento em que a Constituição foi promulgada. E você não tem como provar porque, afinal de contas, você, sua família, seus antepassados, seus ancestrais residem naquele lugar desde um momento em que Cabral nem existia, muito menos registro de imóveis. Mas sabe o que não depende do registro de imóveis? É o seu engajamento a esse episódio. Então, se você estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais e indique aos seus amigos. Se estiver no YouTube, nos assistindo aí pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua televisão, se inscreva no canal, deixe uma curtida, deixe um comentário. O seu engajamento é de suma importância para que esse trabalho cresça e atinja mais pessoas. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa questão debatida no recurso interposto pela FUNAI é de repercussão geral. E o que seria isso? Bem, como o recurso debate questões relativas à demarcação de terras e que envolve tudo o que se discute a respeito de demarcação de terras,
No momento em que o Supremo julgar esse recurso, ele vai fixar uma tese que será aplicável a todos os demais casos de demarcação no país. É justamente por toda essa relevância que a questão do marco temporal é muito importante de ser debatido, importante de ser conhecido. Eu, particularmente, acredito que o marco temporal nada mais é do que uma verdadeira lorota jurídica dessas que são inventadas à torta direito no Brasil para burlar regras que são claras, porque o direito à demarcação de terras originárias aos povos originários ele é muito claro na Constituição Federal. Então, provavelmente por ter a bancada ruralista por trás dessa pretensão, juristas devem ter inventado essa lorota a troco de dinheiro, o que é muito comum no Brasil na área jurídica. E é muito emblemático que seja esse o recurso que vai fixar essa tese, justamente porque está envolvendo uma reserva em que é habitada pelos Xoklen, que foi uma das etnias mais barbarizadas no Brasil até hoje. Existem relatos de latifundiários em Santa Catarina que contratavam assassinos para caçar os Xoklen, expulsar de suas terras para poder se apropriar desses locais. É óbvio que tudo isso fraudando o cartório de registro de imóveis, cometendo muito genocídio. E como é essa bancada que está por trás dessa tese, apoiando o Estado de Santa Catarina, eu tenho a tendência a ser um pouco pessimista sobre a decisão que será proferida nesse recurso. Mas enfim, esperança é a última que morre, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos que chegaram até aqui comigo nesse episódio. Um super beijo e até a próxima!